ouvintes da Rádio Assunção Cearense. Bom dia, internautas do blog do Edson Silva. Estamos começando agora o nosso programa, o blog do Edson Silva, na Rádio Assunção Cearense. O governador Eumano de Freitas está fazendo uma reestruturação geral em todas as secretarias do seu governo. Ontem, ele mandou publicar decretos com as definições dos cargos comissionados de direção de cada uma delas. Especificamente, ontem foram publicados, dentre outros, os decretos referentes às secretarias de Segurança Pública, de Povos Indígenas e da Proteção Social. Dessas secretarias, a que tem o maior número de comissionados na sua direção é a Secretaria da Proteção Social, que, coincidentemente, é a secretaria comandada pela ex-primeira-dama do Estado, senhora Onélia Maria Moreira Leite de Santana. São, ao todo, 105 cargos comissionados de direção na Secretaria de Proteção Social. A Secretaria de Segurança Pública tem um número um pouco menor de comissionados, 91. E a Secretaria dos Povos Indígenas é a menor até agora das conhecidas. Tem apenas 9 cargos comissionados. Menos de 10% dos cargos comissionados da Secretaria de Segurança Pública e bem menos que 10% dos cargos da Secretaria de Proteção Social, que passa dos 100, ou mais precisamente, 105 cargos. Ontem foi nomeado mais um ASPONE para a cúpula da administração do Estado do Ceará. O mais novo ASPONE é o ex-deputado estadual, derrotado nas eleições do ano passado, quando disputou a reeleição pelo MDB, Aldique Cavalcante Mota Dias. Ele ocupará o cargo intitulado de Assessor Especial de Desenvolvimento Regional. Recentemente, como já anunciamos aqui, o governador já havia nomeado outros ASPONES, os deputados estaduais, os ex-deputados estaduais, Walter Cavalcante e Leonardo Araújo. O primeiro para ser assessor especial de assuntos institucionais, enquanto o segundo para a assessoria de assuntos federais. Os juízes estão ameaçando, juízes de direito federal e estadual, estão ameaçando fazer uma manifestação em frente à sede do Conselho Nacional de Justiça em Brasília, protestando contra a decisão do Conselho e dos presidentes de tribunais estaduais que determinaram a volta ao trabalho presencial dos magistrados brasileiros. Os juízes querem continuar com a liberdade de definirem o tipo de trabalho
que eles devem prestar. O jornal Estado de São Paulo, em sua edição de hoje, trata deste assunto. Stephanie. Olá, Edson, olá, internautas do blog do Edson Silva. O Estadão destaca que o movimento preocupa ministros das Cortes Superiores e conselheiros do Conselho Nacional de Justiça, que avaliam abrir uma apuração disciplinar sobre a conduta dos envolvidos. A carta, que tem sido compartilhada em grupos no WhatsApp, não tem o autor declarado. As assinaturas são mantidas em segredo. O grupo se denomina Respeito à Magistratura e afirma ser integrado por 800 juízes estaduais, federais e trabalhistas. O movimento foi elaborado coletivamente pelos participantes. O grupo afirma ter deliberado por orientar que se deixem de cumprir atos administrativos manifestamente ilegais que violam a lei orgânica da magistratura. O Estadão apurou que um dos juízes do grupo é Farley Roberto Rodrigues de Carvalho Ferreira. Ele afirmou à reportagem a articulação e disse que qualquer manifestação do grupo somente será realizada após a adesão mínima de 500 juízes. Bom, muito bem. Aqui no Ceará, o presidente do Tribunal de Justiça, o desembargador Abelardo Benevides, assinou um provimento, uma resolução, determinando que os juízes de direito do Estado do Ceará têm que permanecer ao menos 3 dias na comarca em que estão lotados e disciplinou outras ações com relação ao trabalho remoto dos magistrados cearenses. Uma sessão solene na Assembleia Legislativa Cearense, no início da noite de ontem, celebrou os 40 anos de emancipação política do município de Maracanaú, um dos mais importantes do estado do Ceará, situado aqui na região metropolitana de Fortaleza. Deputados federais e estaduais votados naquele município prestigiaram o evento, que reuniu adversários de disputas pela Prefeitura de Maracanaú, como o atual prefeito Roberto Pessoa e o deputado estadual Júlio César Filho. Reuniu também ex-prefeitos e lideranças que lutaram pela sua emancipação. Agora é o momento de sabermos quais as nossas manchetes. As manchetes do blog do Edson Silva, locais e nacionais. Letícia. Bom dia, Edson. Bom dia a todos que acompanham o nosso programa desta sexta-feira. Bom, com as atualizações feitas no nosso blog hoje, temos que o ministro do Supremo Tribunal Federal suspende norma que proíbe nomeações de militantes políticos para a direção de estatais. O ministro Ricardo Lewandowski suspendeu ontem a proibição de ocupar cargos de direção nessas companhias a quem tiver sido, no último triênio, ministro do governo federal, secretário de Estado ou município, ou um titular de posto comissionado de natureza especial ou de direção superior na administração pública. Presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Alexandre de Moraes, diz que espera que partidos políticos cumpram fidedigamente o percentual mínimo de candidaturas femininas em 2024 nas próximas eleições municipais. A declaração ocorreu após os ministros decidirem, por unanimidade, reformar decisões regionais nos casos de Porto de Mós, no Pará, e Canidé de São Francisco, no Sergipe, que não constataram o ilícitos nos casos analisados. Em um terceiro processo, os ministros confirmaram decisão do Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba, que conclui que pelo menos o tipo de fraude na mesma eleição em Nazarezinho, na Paraíba.
O senador Eduardo Girão questiona a resistência do governo à comissão parlamentar de inquérito sobre os atos antidemocráticos que ocorreram no dia 8 de janeiro. Tem medo de que a verdade seja revelada. O senador cearense disse ainda que o governo ameaça não repassar emendas aos deputados favoráveis à CPI mista, a não ser que eles retirem suas assinaturas no pedido de abertura da comissão. E também temos que deputados voltam a discutir questões relacionadas à ideologia de gênero no plenário da Assembleia aqui Legislativa do Ceará. Na manhã da última quinta-feira, alguns parlamentares se revezaram no plenário 13 de maio para criticar um evento de inclusão de identidade de gênero na grade curricular das escolas. Com os destaques nacionais, iniciando pelo Estadão, temos em principal manchete que a Polícia Federal prende mulher que pichou a estátua da Justiça com perdeu mané durante os atos golpistas. A nova fase da Operação Lesa Pátria cumpre 32 mandados e também busca homem que teria roubado uma bola assinada pelo jogador Neymar Júnior. Sobre o efeito Michele, como o protagonismo feminino pode sustentar o bolsonarismo. A aposta do Partido Liberal na ex-primeira-dama deixa nítida a percepção na sigla de que Bolsonaro corre sério risco de ficar inelegível. Especialistas veem espaço para papel relevante das mulheres. Com as atualizações do Globo, temos também aqui sobre o líder da Universal, Edir Macedo, que ele critica Lula e faz cobranças. Não deu nada à igreja. Sobre o filho de Bolsonaro, Jair Renan, com salário de R$9 mil do Senado, o 04 é alocado em Balneário Camboriú. A China anuncia reunião de Lula com o presidente daquele país, o início de uma nova era. E também temos sobre a disputa entre os presidentes das casas legislativas, Senado e Câmara Federal. Lira e Pacheco travam votações no Congresso e o governo corre por acordo. Com as últimas agora da Folha de São Paulo, a principal manchete é que o presidente Lula teme a acusação de estelionato eleitoral em debate sobre a nova regra fiscal. A proposta elaborada pelo Ministério da Fazenda prevê controle de gastos, mas deve sofrer mudanças no Planalto. E também temos que Lava Jato faz 9 anos, definha e tem Lula e Renan no topo de investigações arquivadas. A operação mirou caciques partidários, mas diferentes instâncias brecaram apurações. Bom, ontem nós anunciamos aqui que o governador Eumano de Freitas havia assinado um decreto reformando a comissão especial que escolhe o homenageado para receber a medalha da abolição. Esta comissão agora será composta por um representante da Casa Civil, um representante da Secretaria da Cultura, um representante da Secretaria do Desenvolvimento Econômico, representante da Secretaria dos Direitos Humanos, representante do Instituto do Ceará, representante da Academia Cearense de Imprensa, representante da Ordem dos Advogados do Brasil, a secção do Ceará. A presidência da Comissão da Medalha da Abolição será do secretário de Estado da Casa Civil. O governo do Ceará ainda não deu conhecimento à sociedade de quem ele escolherá para receber a medalha da abolição deste ano, ou se não haverá homenageado neste ano. Nos últimos anos, nos governos de Cid Gomes e de Camilo Santana, eles juntaram 1, 2, 3 anos e entregaram medalhas em uma só vez a 3 personalidades, até a 4 personalidades, cada uma delas representando um ano, porque a medalha é para apenas um cearense a cada ano. E essa medalha deve ser entregue no dia 25 de março, uma data escolhida para ser a mais importante do estado do Ceará.
houve mais um show no plenário da Assembleia Legislativa Cearense ontem, por conta da subserviência da mesa diretora, porque quer aprovar, sempre com urgência, urgentíssima, as matérias de interesse do governo, mesmo que elas não precisem de tal urgência. Irritada, a oposição reage, e reage, inclusive, contra discursos ideológicos de aliados do governador Elmano. Foi o caso de ontem. A deputada Larissa Gaspar, que nós já dissemos aqui que ela não gosta do plenário da Assembleia, como também não gostava do da Câmara Municipal, lá só vai quando tem um dos seus discursos ideológicos a proferir e imediatamente após deixa o plenário. E ainda não participou de nenhum debate sobre os temas que ela leva à tribuna, pois faz o discurso e se retira. Larissa fez o discurso e lá cobrou, como tem sido feito ao longo dos últimos 5 anos, em várias tribunas pelo país afora, a identificação de quem mandou matar Marielle, que era vereadora do Rio de Janeiro, quando foi assassinada há 5 anos. Depois de alguns momentos do discurso de Larissa, o deputado Alcides Fernandes, retrucando a fala da deputada, disse que também era preciso ser identificado quem mandou matar Celso Daniel. Celso Daniel era um dos mais antigos filiados do PT. Quando foi assassinado, estava como prefeito de uma das importantes cidades paulistas. E sua morte, ainda hoje não esclarecida, é atribuída a petistas, embora também ainda não exista prova sobre isso. Os deputados estaduais de Assis Diniz, líder do PT na Assembleia, e Guilherme Sampaio, um suplente no exercício do mandato, não gostaram da manifestação de Alcides Fernandes e, num determinado momento, de Assis diz que para falar do PT, algumas pessoas precisam lavar a boca. Aí, quem não gostou foi a deputada doutora Silvana. Foi forte ela no seu pronunciamento, que poderia ter sido evitado se o presidente da sessão, o deputado Evandro Leitão, tivesse mandado tirar dos anais do Legislativo a expressão grosseira do deputado de Assis e o repreendido por não respeitar as regras de convivência no plenário do Legislativo. Mas vamos ouvir um pouco do que os deputados citados disseram ontem no plenário da Assembleia, começando pelo deputado Alcides Fernandes. Primeiro, senhor presidente, é concernente a uma nota de repúdio que recebemos, nós como parlamentares, de um caso que aconteceu lá em Paraipaba, de assédio sexual a alunos. Hoje foi debatido muito hoje, doutora Silvana, concernente à defesa da mulher. Eu vi parlamentares da esquerda gritar em voz altissonante: quem mandou matar Marielle? Nós estamos aqui com um caso aqui no nosso estado de Ceará de assédio sexual. E essa nota de moção deve estar na mesa, da ata, para que todos nós tomemos providências, até porque o professor que estava, os 2 professores assediando as alunas, era do Partido dos Trabalhadores. Então, por esta razão, a gente viu que ninguém falou, não se viu ninguém falar. É uma nota que chega a nós, porque eles confiam em nós parlamentares, que temos que tomar providência acerca desse caso que está acontecendo. Abuso sexual é crime. E professor assediando alunos é uma coisa completamente anormal, fora do comum. Agora, se querem saber quem mandou matar Marielle,
Eis aí a minha pergunta para todos. Quem mandou assassinar Celso Daniel? Muito bem. Depois aí foi o deputado de Assis. Vamos ouvi-lo. Certamente, presidente, Vossa Excelência não está no cercadinho da imbecilidade. Certamente não está, porque Vossa Excelência tem um QI elevado. Hoje nós olhamos e percebemos que a lógica do cercadinho ainda é a lógica do fake news, deputado Messias. Requentar o caso Celso Daniel é no mínimo, não perceber a história desse país. Era importante que o partido do presidente da República, o PL, pudesse explicar os 16 milhões de propina. Era importante que o PL e os seus deputados explicassem a cocaína que estava no avião do presidente, Sua Excelência. Ele vai carregar consigo o título de presidente. O Brasil se livrou desta praga chamada Bolsonaro. É importante que o PL explique como é que tanta arma, e eu não estou falando do Zé Pitoco, que tanto fala o nosso deputado Fernando Hugo, eu estou falando de fuzil, deputado Fernando Hugo, encontrada na casa do lado do Jair Messias Bolsonaro. Aí alguém vinha aqui trazer um dedo para apontar no partido que construiu a redemocratização desse país, enquanto os porões da ditadura torturavam e matavam. Respeitem, lavem a boca para falar do PT. É o mínimo. A deputada doutora Silvana reagir. Vamos ouvi-la. Sou a líder do Partido Liberal. O meu marido é o deputado federal doutor Jaziel, do Partido Liberal. Eu sou uma mulher que não preciso e haja um infeliz, infame, que mande uma líder como eu lavar a boca. Precisa que ele tenha certeza que eu não lhe quebre todos os dentes numa pancada só. Eu estou aqui respirando profundamente, com toda certeza minha pressão vai aqui para 240 por 160 e eu não morro, porque eu não tenho nenhuma artéria obstruída. Eu quero dizer que eu lidero um partido que merece respeito, eu lidero um partido e sou uma mulher que não gosta de picuinha nem de mimimi. Eu sou uma mulher que entendo que a eleição passou e foi pouco mais de 1% a diferença. Eu sou uma mulher que defendo causas justas, nobres, e homem nenhum, deputado nenhum, infeliz nenhum me manda lavar a boca. Nenhum liderado por mim. Aqui nós somos 4 deputados. E eu não vou citar o nome porque eu não sou escada para ninguém. Quem quiser conquistar visibilidade, não cite o nome dessa crente. Trabalhe como eu trabalhei. E eu vivo à sombra do meu marido. Presidente Evandro Leitão, eu sou a mulher, a 8ª mais votada dessa cidade. Lidero um partido que eu não aceito. Homem nenhum, deputada Agenor, me acalmo quando olho para Vossa Excelência, porque Vossa Excelência sabe que eu sou uma mulher invocada. Eu sou uma mulher feminina, feminista nunca. Mas eu defendo o meu mandato e os meus liderados. Os meus liderados todos aqui são decentes, deputada Lia. Deputada Lia me respeita. E eu gosto de Vossa Excelência. Essa Casa Legislativa vai aprender a respeitar essa crente. E outra coisa, eu não vou precisar de apoio médico hoje não, porque eu tenho 30 anos do exercício legal da medicina. Primeiro lugar na residência médica, viu? Só para vocês entenderem. Aqui não estão falando com nenhuma, fingindo aqui que sei das coisas, não.
infeliz nenhum, desrespeitoso nenhum, machista nenhum. Bota a lei nessa crente aqui. Vocês estão falando aqui de uma mulher respeitada pelo marido. O Jazel leva água aqui, deputada ali. Eu deitada, eu passo pela cozinha, espero ele levar água na minha mão. Estou com sede. Minha filha passou neste ano da cozinha. Mas eu gosto que ele sirva água para mim. Porque eu sou uma boa mulher. Eu sou uma mulher decente. Uma mulher feminista. Mas eu nunca, deputado Evandro Leitão, vou receber a liderança do Partido Liberal para ver o distrato que aconteceu hoje nessa Casa Legislativa. A doutora Silvana foi longa nesse seu estilo de falar. Ela disse muito mais coisas e, por conta disso, a sessão não teve mais condições de ser continuada. O próprio presidente da Assembleia e da sessão ficou pedindo aos deputados para cancelarem as suas inscrições. E a sessão foi encerrada. O deputado de Assis Diniz saiu de fininho e a deputada doutora Silvana recebeu a solidariedade de alguns dos colegas. O presidente Lula participou da solenidade de posse ontem em Brasília do novo presidente do Superior Tribunal Militar, STM. Não confundir com Superior Tribunal de Justiça. O novo presidente do STM é o ministro Francisco Joselli Parente Camelo, que, segundo o registro do Noticiário Nacional, foi o piloto oficial do avião da Presidência da República quando Lula e Dilma foram presidentes do Brasil. Consequentemente, ele é da Aeronáutica, né? Representante da Aeronáutica no Superior Tribunal Militar. O discurso do ministro foi acompanhado com atenção, não apenas pela importância do seu cargo, mas por conta ainda da relação até certo ponto tensa existente entre a presidência da República e representantes das Forças Armadas. Embora ainda nesta semana Lula tenha almoçado com o alto comando da Marinha, na sede da Marinha, e já esteja bem mais próximo do Exército. O novo presidente do STM já havia feito declarações de boas relações com o presidente Lula. Vamos ouvir parte do que ele disse na solenidade de posse ontem. Com os mesmos ideais daquele jovem militar no auge de sua juventude, assumo a presidência do Superior Tribunal Militar, instituição bicentenária que estampa em sua galeria de presidentes rostos de personalidades ilustres de nossa história: Dom João VI, Dom Pedro I, Dom Pedro II, Marechal Deodoro da Fonseca e Marechal Floriano Peixoto, primeiros mandatários de nossa nação. Ser presidente do Superior Tribunal Militar é um desafio que exigirá equilíbrio e serenidade diante da conjuntura pelo qual passa o nosso país, pois tenho plena convicção de que se faz necessário ao nosso país uma firme reafirmação de nossa democracia. É uma batalha a ser vencida não por um, mas por todos os nós brasileiros, onde nos incluímos ministros, juízes federais militares e todos os servidores da Justiça Militar da União. Juntos venceremos, sem quanto o nosso presidente Lula se empenha para levar a cada brasileiro, principalmente os mais carentes, a certeza de que eles não estão sozinhos nessa luta pela própria sobrevivência, pela educação, pelo pão de cada dia. Sei o quanto significa para o nosso presidente a solidariedade,
a empatia, a preocupação com os mais pobres, com a desigualdade, sem os seus sonhos de um Brasil cada vez mais justo, pacífico e com a humanidade mais voltada para o combate à desigualdade dos povos. Eu tenho a certeza de que esta é a ideia-força que será perseguida e, sem dúvidas, alcançada pelo governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Como também tenho convicção, senhor presidente, de que seu maior desafio será pacificar o Brasil e consolidar de forma definitiva a democracia em nosso país. Os dirigentes dos poderes executivos, legislativo e judiciário, que nos honram com suas presenças de forma harmônica e independente, já deram uma clara e enfática demonstração de que este é o caminho e que nele seguiremos sem volta, sem retrocesso. Hoje sabemos o quanto se faz imprescindível a uma nação suas forças armadas, e em nosso país não é diferente. Bom, nós ouvimos aí o novo presidente do Tribunal Superior Militar, Francisco Joselli Parente Camelo. Ele, em entrevista posterior à posse, disse que as Forças Armadas não são forças moderadoras dos poderes da República, o que insistia em dizer o ex-presidente Jair Bolsonaro. Obrigado pela audiência dispensada. Tenham todos um bom fim de semana. Segunda-feira, com a proteção de Deus, às 11h45, estaremos de volta. Letícia. Eu também faço meus agradecimentos a todos que acompanharam o nosso programa de hoje. Vocês podem ver mais notícias apontando a câmera do celular de vocês para este QR Code. Tenham todos um ótimo final de semana e até segunda-feira.